Olá, amigos. Nosso programa Notas Musicais de hoje quer levar até você algumas surpresas, talvez. A primeira delas, não tão surpresa assim, é que se trata de um pupurri de algumas canções brasileiras. A palavra pupurri já é uma palavra não muito mais usada. Pupurri quer dizer uma sequência de músicas diferentes uma das outras, distintas entre si, mas que vão se somando num arranjo, vão se emendando num arranjo bonito feito por alguém. A palavra mais moderninha para pupurri é medley, já que o inglês está mais na moda que o francês no Brasil do século XXI. Pois bem, então ouviremos um medley, mas que se chama pupurrizinho brasileiro, ou pupurri brasileiro. Foi feito o arranjo por um célebre regente e arranjador brasileiro chamado Alberto Arantes. Ele fez o trabalho de juntar tudo isso para um grupo de instrumentos e ficou muito bonito. Ele usou 5 canções brasileiras, o Carinhoso, a Garota de Ipanema, uma canção que talvez você não conheça muito, um frevo, chamado Duda no Frevo, a Mulher Rendeira e o Brasileirinho do Valdir Azevedo. Eu não vou gastar muito tempo falando nisso, em cada uma delas, mas eu quero rapidamente lembrar a você as origens. A outra surpresa, antes de eu falar um pouco rapidinho, né, é que nós vamos ter no trio que vamos ouvir uma flauta, um piano e um instrumento que talvez não seja tão conhecido de todo mundo, o corne inglês. O corne inglês é um maravilhoso instrumento, que a gente não tem tanto acesso assim. Ele é um irmão do oboé, também esse não tão conhecido, mas um pouco mais conhecido que o corne inglês. É um instrumento mais grave que o oboé, de som mais grave. Ele seria um contralto do oboé se o oboé fosse um soprano. Ele tem um timbre mais grave, mas é um instrumento que tem parentesco com ele, quanto ao material da confecção e a ideia mesmo do próprio instrumento, como você verá. É um instrumento bonito, mais grave que o oboé, e você perceberá a beleza do som. Nós vamos ouvir esses 3 instrumentos juntos. Foi um arranjo feito por eles para um trio de instrumentos, como eu disse, flauta, corne inglês e piano. Agora vamos às peças. O Carinhoso dispensa a apresentação, é a primeira das peças, é talvez uma das peças mais conhecidas do repertório da música brasileira popular. É um choro que foi composto entre 1916 e 1917 por Pixinguinha, e depois João de Barros colocou a letra. Foi gravado por Orlando Silva, imagina, em 37, 30 anos depois, 20 anos depois. A segunda peça do Pupurri, A Garota de Ipanema, obra do Jobim, com a letra do Vinícius de Moraes, de 1962. Depois vem Duda no Frevo, essa não tão conhecida, creio eu, de todos vocês que nos ouvem. O compositor dessa peça se chama Senô. Na verdade, Senô é apelido, mas ele não era conhecido pelo nome nunca, só por Senô mesmo. É o Senival Bezerra do Nascimento, que nasceu em Pernambuco em 32, estudou em várias escolas por ali, até que foi para a Universidade de Boston estudar composição, e teve uma carreira internacional importante, escreveu bastante, arranjou bastante, é muito respeitado como compositor e fez uma composição chamada Duda no Frevo, homenageando um outro compositor também muito conhecido, o maestro Duda, respeitadíssimo, o Ursicino, que também ninguém sabe o nome, porque ele é conhecido como Duda, maestro Duda. E esta peça, o Duda no Frevo, faz parte de uma suíte que então maestro Duda escreveu. E aí o nosso amigo Alberto Arantes utiliza do Duda no Frevo, do Senô, homenagem ao Duda. Pois bem, Mulher Rendeira é a próxima peça, e eu não quero me alongar muito, já está longo demais, eu sei, mas eu preciso dizer para você, ninguém sabe muito bem quem fez a música Mulher Rendeira, que você certamente conhece, ou é Mulher Rendeira, ou é Mulher Rendar. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Mas existe uma tese que a letra foi escrita por Lampião, Virgulino. É uma tese não tão comprovada. O fato é que é daquela época e que os cangaceiros de Lampião gostavam muito de cantar essa canção. Há um relato, isso ficou registrado historicamente, que quando Lampião e seu bando atacaram a cidade de Mossoró em 1927, eles
50 cangaceiros entraram na cidade cantando Mulher Rendeira. Isso ficou registrado na história, que os cangaceiros e o Lampião conhecia bem a música, é verdade. Se foi escrito a letra por ele mesmo, e se foi uma homenagem à Dona Maria Jocosa, que era a tia dele, Lampião, e que era rendeiro, isso não está comprovado ainda, mas pelo menos é interessante imaginar isso. E finalmente a última peça é o famosíssimo Brasileirinho de Valdir Azevedo. Brasileirinho foi a primeira composição do Valdir, né, Valdir Azevedo, e que foi composta em 1947. E tem a história dele aqui, da peça, é que teve um sobrinho do Valdir que pediu aí, tio, escreve um negócio aí, faz uma música pra mim. E o Valdir disse, meu cavaquinho não tá aqui, só tem um cavaquinho que tá tudo quebrado, só tem uma corda. O menino insistiu, ele pegou o cavaquinho e começou a fazer só em uma corda e saiu o Brasileirinho. Falei demais, mas acho que você vai gostar da peça. Nós temos 3 super músicos tocando e você vai gostar demais da conta. São nossos queridos amigos. A Juliana Rodrigues é a flautista. O Israel Muniz toca corno inglês. O Israel Muniz já tocou conosco um lindo solo de oboé há pouco tempo no Notas Musicais. E o Wagner Ferreira é o nosso pianista. Vamos ouvir o Pupurri Brasileiro, um arranjo de Alberto Arantes, tocados por esse fabuloso trio. Eu acho que você vai gostar.
E assim, ouvimos o Pupurri brasileiro do Alberto Arantes, o arranjo, tocados pelo trio maravilhoso da Juliana Rodrigues, flauta, o Israel Muniz, corno inglês e o professor Wagner Ferreira, piano. Esperamos que você tenha gostado de nosso Notas Musicais de hoje. Se você não conhece os outros, entre no site do Mackenzie e procure por Notas Musicais e vai encontrar vários lá desta nossa série. Queremos que você fique bem, fique em paz e que nos encontremos outra vez. Muito obrigado.